Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Iniciaremos o capítulo 18 com o uso e sentido das formas nominais e a correlação verbal. Nós já estudamos sobre o verbo, certo? A conjugação verbal e a estrutura verbal. Já vimos de forma aprofundada os verbos regulares e os verbos irregulares, verbos unipessoais, verbos pessoais, verbos defectivos e assim por diante. Hoje nós veremos as formas nominais e o sentido, ou seja, a correlação verbal, certo? O sentido em que são, de que forma há uma coesão entre a utilização dos tempos e modos verbais. Bom, comecemos então a analisar as formas nominais. Nós já vimos sobre as noções, certo? Que o verbo pode ter como ação, modo e estado. Mas ele também pode receber valor nominal, que são as formas nominais. Nós temos três formas nominais: infinitivo, particípio e gerúndio, certo? Cada uma delas terá um valor, certo? Exercerá uma função. O infinitivo de substantivo, certo? Terá o valor de substantivo. O particípio de adjetivo e o gerúndio de advérbio. Isso é importante que vocês lembrem-se disso. Isso está no livro de vocês na página 6, certo? Então grifem e anotem no caderno também. Então comecemos com o infinitivo. O infinitivo ele pode ser classificado como pessoal ou impessoal. O infinitivo impessoal não é flexionado, enquanto o infinitivo pessoal ele é flexionado. Ele está relacionado às pessoas do discurso. Quem são? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, certo? Vejamos então o emprego do infinitivo impessoal. Eu utilizo o infinitivo impessoal em locuções verbais e elas normalmente não possuem o que? Flexão. Exemplo: podiam ver todos os detalhes da obra. Aqui eu tenho a locução verbal e o verbo no infinitivo. Também posso utilizar com o valor de sujeito. Viver é lutar. Aqui eu tenho o verbo viver exercendo a função de sujeito, com o valor de sujeito, certo? Aqui o sujeito e aqui o predicado, certo? Infinitivo pessoal, ele pode ser empregado para apresentar um sujeito explícito, nome ou pronome. Exemplo: é lamentável o fato de não nos importarmos com os problemas dos outros. Aqui eu tenho o verbo no infinitivo impessoal conjugado na primeira pessoa do plural, certo? Ou seja, sujeito, tenho aqui nos importarmos, sujeito explícito, certo? E também posso utilizá-lo para evidenciar o agente, certo? E destacá-lo ou para evitar ambiguidades. Como isso ocorre? Exemplo: o governo propôs soluções, mas se as executarmos, seremos prejudicados. Aqui, executarmos se refere a nós, certo? O governo propôs soluções, mas se as executar, seremos prejudicados. Aqui se refere ao governo. Então, eu utilizei o infinitivo pessoal, lembrando, o infinitivo pessoal ele é conjugado. Aqui ele está conjugado. Como ele também está conjugado aqui, na terceira pessoa, certo? E ele vem para o quê? Para evidenciar o agente do verbo. No primeiro é nós e no segundo o governo, certo? Agora, vejamos o gerúndio, certo? O gerúndio, ele indica uma ação em curso. É algo que está sendo feito, certo?
E, além disso, nós vamos perceber que o gerúndio ele é usado de maneira incorreta, certo? Por que ele é utilizado de maneira incorreta? Porque em algumas situações utilizamos ele para uma situação concluída, enquanto o gerúndio ele indica uma ação em curso. Vejamos isso na página 7, certo? O gerúndio indica uma ação em curso. Assim, formas verbais como viajando e construindo, por exemplo, significam que o processo de viajar, de construir, está em andamento, ou seja, é algo que está sendo feito, certo? Eles marcam movimento, certo? Então, o gerúndio ele marca movimento, algo que está sendo feito. Se usado de forma equivocada, ou seja, errada, no entanto, o gerúndio pode transformar o que deveria ser uma ação pontual ocorrida no instante da narrativa em uma ação durativa, contínua, prolongada. Isso ocorre quando dizemos, por exemplo, vou estar passando o recado, ou seja, da ideia de que é uma ação contínua. Eu vou permanecer ali passando o recado. Ou também, como na ilustração que está aí ao lado, vou estar transferindo, ou seja, como se estivesse fazendo uma ação contínua, não acabasse, certo? Que vai estar transferindo. Passar um recado e transferir uma ligação são ações pontuais e não contínuas, portanto, essas construções estão incorretas. Por quê? Porque se você vai passar uma ligação, ela é uma ação pontual, é algo que acontece, certo? É pontual, ela não é contínua como viajando, construindo, andando, correndo, certo? O uso indevido do gerúndio tornou-se polêmico há alguns anos, quando grandes empresas disponibilizaram serviços de telemarketing. Era comum que um atendente, ao receber alguma solicitação, respondesse algo como: vou estar verificando a possibilidade de, ou vou estar te transferindo para o setor. O assunto foi tão comentado que hoje, embora ainda se ouçam essas pessoas fazendo uso dessa construção, ela é bem menos comum. Porém, a locução com gerúndio é legítima se de fato indicar uma ação naturalmente estendida ou ocorrência de uma simultaneidade de ações, ou seja, ações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Temos o exemplo: vou estar trabalhando no período da tarde. Ou seja, é algo que eu vou fazer todo dia, continuamente, trabalhando à tarde. Uma ação naturalmente estendida, ou seja, algo que naturalmente vai acontecer neste período. Ocorrência de uma simultaneidade de ações, ou seja, ações são feitas ao mesmo tempo. Vou estar viajando no momento do jogo, ou seja, quando ocorrer o jogo, eu estarei viajando. Ações que estão ocorrendo ao mesmo tempo, certo? Então, o gerúndio, ele vai me indicar uma ação que está sendo feita, uma ação em curso, certo? E eu utilizo o gerúndio para ações que me indiquem que tenham essa noção. Eu não posso utilizar o gerúndio para dizer, por exemplo, algo que é pontual, como transferir, passar um e-mail, certo? Então, observem a questão da utilização do gerúndio. Eu uso o gerúndio para exprimir ações que estão sendo feitas, ou seja, ideia contínua, prolongada e não pontual, certo? Temos também, dentro dos estudos da forma nominal, das formas nominais, as locuções verbais, que são um verbo auxiliar e um verbo principal, certo? Eu tenho na locução verbal um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, ele responde às noções gramaticais de pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz. Ou seja, se está na primeira pessoa do plural ou se está na primeira pessoa do singular,
certo? Se é no pretérito, no presente ou no futuro. Se está no indicativo, no imperativo ou se está no subjuntivo. Se é uma ação que ocorreu no presente perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, certo? E também a voz verbal, certo? Então, essa é a função do verbo auxiliar, ele irá me indicar isto. Enquanto o verbo principal, ele vai responder pela ideia central daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo passado, certo? E elas podem se apresentar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Ou seja, esse verbo principal, ele pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, certo? Temos aqui alguns verbos que são usados com frequência como auxiliares, que são o ser, o ter, estar e haver. E existem outros também que o livro de vocês traz, certo? Mas esses são os principais. Vejamos então o verbo auxiliar mais o infinitivo. Quero ler um novo livro. Eu tenho aqui o verbo querer, certo? Funcionando como o verbo auxiliar. E eu tenho o verbo no infinitivo, ler. Desta maneira eu tenho a locução verbal, certo? E observem que o verbo querer, ele está no presente do indicativo. Eu quero, certo? Me indica o que? O modo, tempo, certo? E a pessoa e o número, certo? Tem o verbo auxiliar mais o gerúndio. Estou assistindo. Tenho aqui o verbo estar como o verbo auxiliar e o verbo assistir no gerúndio, certo? Tenho aqui o verbo auxiliar mais o particípio. A escola será reformada. Eu tenho o verbo auxiliar ser mais o verbo reformar no particípio. E observem como eu dei o exemplo do verbo querer, que está no indicativo presente, me respondendo às noções de pessoa, número, certo? Tempo e modo, certo? Bom, e para finalizar as formas nominais, nós temos o particípio, que é uma forma nominal que indica uma ação verbal concluída, certo? Então, recapitulando, o infinitivo me indica uma ação, o gerúndio, uma ação em curso e o particípio, uma ação verbal concluída, certo? Bom, o particípio, ele aparece nos tempos compostos, do modo indicativo, modo subjuntivo e nas formas nominais. O livro trará para vocês como ocorre essa questão dos tempos compostos, certo? Tendo os verbos principais no particípio. Então, eu tenho o verbo auxiliar haver e ter mais o verbo principal no particípio. Eu tenho no modo indicativo, exemplo, no pretérito perfeito, tenho ou hei mudado, corrido, partido. Ou seja, eu tenho o verbo ter, auxiliar, mais o verbo principal no particípio. O verbo auxiliar conjugado no modo e tempo, certo? Lembrando que o verbo auxiliar ele indica pessoa, o tempo, o modo, certo? O número. E o verbo principal no particípio. Tenho no modo subjuntivo, pretérito perfeito, tinha ou haja mudado, corrido, partido. Tenho aí novamente o verbo principal no particípio. Lembrando que eu sei que o verbo ele está no particípio por conta do sufixo, certo? Sufixo ado, ido, certo? Nas formas nominais eu tenho no infinitivo ter ou haver mudado,
No gerúndio, tendo ou havendo mudado, sempre o verbo auxiliar, certo? Correspondendo ao tempo e modo verbal, enquanto o verbo principal ele sempre permanece no particípio. E o particípio ele também vem para aparece também na voz passiva analítica, como na formação da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar ser associado ao particípio de um verbo principal, certo? Então, nós veremos também aí o particípio. Espero que todos os esforços para controlar a crise sejam empreendidos pelo governo. A comissão de ética foi criada. Eu tenho aqui o verbo na voz passiva analítica. Verbo ser, verbo auxiliar, ser mais particípio, certo? Agora veja. Bom, e nós temos a questão da correlação verbal, que diz respeito à harmonia entre as formas verbais, nós as utilizarmos de forma que seja coerente, certo? Que haja coesão e harmonia no texto. Vejamos então o que o livro nos traz com relação a isso na página 18. Para que haja coerência entre as frases de um texto, é necessário respeitar a chamada correlação verbal, correspondência que ocorre entre as formas verbais usadas e harmoniza a articulação textual. Na tirinha acima, os textos são harmônicos, pois as formas verbais presentes em vai ficar grande, equivalentes a ficará, são perfeitamente compatíveis com se beber. Veja, porém, como a coerência ficaria prejudicada se a articulação fosse feita da seguinte forma: se bebesse, vai ficar grande como seu pai. Há um estranhamento. Por quê? Porque o bebê, ele dá a ideia de pretérito, certo? Porque ele está conjugado no subjuntivo também, certo? Mas é algo que no passado, certo? E o vai ficar grande me dá a ideia o que é uma relação, se eu fizer isso, eu vou ter algo, certo? Então, eu tenho se bebês, vai ficar grande, não há harmonia, mas se eu digo se beber, vai ficar grande. Agora eu tenho a correlação verbal, eu consigo perceber a harmonia das formas verbais, certo? Pode-se dizer que existem maneiras pré-estabelecidas de organização das formas verbais. Embora haja outras possibilidades, vejamos alguns tempos que se combinam, ou seja, essa questão da combinação verbal. E nós temos aqui alguns exemplos. O presente do indicativo com o presente do subjuntivo. Espero que você cumpra o prometido. Futuro do subjuntivo e o futuro do presente do indicativo. Quando você cumprir o prometido, chegaremos a um acordo. O pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do pretérito do indicativo. Se você cumprisse o prometido, chegaríamos a um acordo. Percebam que essa harmonia ela ocorre quando os verbos eles estão no mesmo tempo. Presente do indicativo, presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo, futuro do presente do indicativo. Pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do pretérito do indicativo. Então, essa relação ela também ocorre com relação ao tempo. Observem essa questão também do tempo. Ela também tem a relação, certo? Concorda. Apesar dos modos serem diferentes, mas eles estão conjugados no mesmo tempo, certo? Exceto aqui no pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro do pretérito do indicativo. Mas eu tenho o quê? No pretérito, certo? Bom, e temos também a questão dos verbos e tipos de texto. Nós vamos também perceber que para cada tipo de texto são utilizadas formas verbais correspondentes a esses tipos textuais. Por quê?
porque dependendo daquilo que quer se expor, que quer se exprimir, são utilizados determinados tempos e modos verbais. Nós temos então a descrição, em que são retratados ações, situações simultâneas, certo? Ou seja, simultaneidade, que significa ao mesmo tempo. E para isso eu utilizarei o presente do indicativo e o pretérito imperfeito, certo? São as formas verbais, os tempos verbais, perdão, mais utilizados no texto descritivo. Na narração, nós temos progressão temporal e por isso os tempos verbais eles estão sempre no pretérito, certo? Na argumentação, a argumentação ela visa o quê? Análise e interpretação. O argumento, certo? Então, para isso, serão utilizados o presente do indicativo com uma ideia temporal, por quê? O que seria temporal? É algo que é válido, que perpassa o tempo, é algo válido hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, certo? É algo que perpassa o tempo, não importa em que época, em que tempo está, é algo que permanece intacto, é uma ideia atemporal, certo? E por que essa questão da ideia de atemporalidade? Porque a argumentação, ela visa validar uma ideia, certo? Um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele não é algo que vai ser provado no passado ou para o futuro ou somente no presente, mas é algo que tende a se esticar. Você tem que provar que aquilo acontece. Então, você valida aquilo e aquilo é validado por muito tempo, até que alguém refute a sua argumentação, o que você provou, certo? Ou seja, quando eu provo que aquilo é aquilo, aquilo é exatamente aquilo. Então, é algo atemporal. Não importa se eu estou hoje, se eu estou vivendo hoje, depois de amanhã, certo? Aquilo será aquilo. Exemplo, a teoria da relatividade, certo? É aquilo e aquilo, foi comprovado, é uma ideia atemporal, certo? Tanto vale para hoje, quanto para amanhã, quanto para depois de amanhã. E também utilizarei o futuro do presente, certo? No texto expositivo, eu visarei expor ideias, e para isso eu posso usar os diferentes tipos verbais, certo? Por quê? Porque é uma exposição, então é livre, eu posso usar diferentes tempos verbais. E por fim, nós temos a injunção, o texto injuntivo, que visa o quê? Expressa uma ordem e instrução. E qual é o modo verbal que expressa a ordem e instrução? O imperativo. Então, aqui nós temos a relação dos verbos e dos tipos de texto, como nós utilizamos os tempos e modos verbais de acordo com cada tipo textual que cada texto exprime, para ver essa harmonia, certo? Aquilo que nós queremos expor de acordo com a tipologia textual. Bom, e com base no que nós estudamos, proponho a vocês que façam as atividades do livro, da página 9 a 17 e da página 24 a 44. É isto e até a próxima aula.